Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que tarde linda, maravilhosa lá fora. Esse sol que nos alimenta, que nos traz a energia necessária à vida nesse planeta. As vibrações tão harmoniosas da música, da espiritualidade aqui presente. É uma tarde realmente de muita alegria, de muita expectativa espiritual. Porque quando nós nos reunimos em nome de Jesus, nós temos a certeza que o Mestre está presente. Não há dúvidas sobre isso. Será que Jesus pessoalmente está aqui, esse Espírito de luz? Será que a sua atenção se volta para nós? Será que o seu pensamento, rapidamente, como um Espírito puro, em comunhão plena com Deus, nos alcança nessa hora? Eu não tenho dúvida. Ele mesmo afirmou isso. Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, e aqui hoje nós estamos reunidos em nome de Jesus, ele estará presente. Não apenas como ideia, mas como uma força poderosa, inspirando a cada um de nós em nossa transformação espiritual. E aqui os seus auxiliares, os espíritos iluminados, espíritos trabalhadores do bem estão presentes também, nos acolhendo, nos ouvindo intimamente, captando as nossas vibrações, as nossas emanações mentais, compreendendo e nos acolhendo amorosamente. Porque assim eles também transmitiram, através de médiuns notáveis, essa informação de que sempre em que há pessoas de boa intenção reunidas, os bons espíritos estão presentes, sempre. Por isso que tudo que nós fizermos santificado, de uma forma respeitosa, amorosa, de elevação de pensamento, de devotação ou de devotamento a Deus, nós estaremos em comunhão com as esferas superiores. E não adianta a gente dizer, olha, eu sou muito inferior, muito imperfeito. Eles sabem disso. E por muito amarem, também estarão junto de todos que são imperfeitos. E quando nós lembramos das passagens do Evangelho, tão lindas, tão maravilhosas, tão inspiradoras, que nos aquecem o coração, estimulam em nós esse desejo de um dia alcançar esse reino dos céus prometido por Jesus, ou essa vida superior, como os Espíritos relataram, nós sabemos que essa força para que a gente alcance isso está presente. Porque é assim que a evolução se dá. Dos espíritos mais avançados, olhando para trás, pelos caminhos que eles mesmos percorreram, que eles mesmos venceram, percebendo os irmãos que ainda estão nos primeiros passos. E como amar significa ser solidário, ser companheiro e auxiliar o que está vindo, é por isso que eles vêm até nós e nos ajudam, independente de quem nós sejamos. Não importa o quanto nós já tenhamos errado, sempre estarão junto de nós. E é por isso que Jesus, um espírito puro, resolveu, na sua sabedoria, na sua compreensão das leis divinas, numa época, encarnar e viver como as pessoas daquela época para transmitir o conhecimento, mesmo sabendo que poucos compreenderiam. Mas ainda assim, por muito amor, ele realizou isso. Então é isso que nós precisamos sempre nos lembrar, sobretudo nessa hora da humanidade, em que parece que as lições de Jesus parecem tão distantes, tão pouco compreendidas por aqueles mesmos que dizem seguir a Jesus. E olha, toda vez que nós fizermos hoje uma crítica à humanidade, nós estaremos fazendo a nós mesmos também. Sempre que a gente, por questões didáticas, precisar citar alguém nos suas imperfeições, é das nossas que nós estamos falando. Porque nós nos vemos também repetindo os mesmos erros das pessoas todos os dias. Mas é dessa reflexão, desse aprendizado, e é sobretudo dessa identificação
no outro daquilo que nós somos, é que nós conseguimos dar o passo de mudança, de perceber a contrariedade que o outro apresenta é a minha também. Porque todos nós somos espíritos ainda imperfeitos e todos nós carregamos mais ou menos das mesmas imperfeições. E quando nós falamos dessa época que nós estamos vivendo, num mundo tão violento, explodindo em guerras em tantos pontos, em tantas barbáries acontecendo, em tantas pessoas legitimando o uso da força para oprimir e provocar dor e sofrimento sobre o outro, pretextando garantias de paz, de segurança, de povos, de nações, é aí que nós percebemos o quanto nós precisamos do Cristo em nossas vidas. O quanto nós ainda necessitamos voltar às velhas lições do Evangelho, que alguns irmãos imprevidentes dizem. Que repetição de lições são essas? Estou cansado de ir à casa espírita e sempre ouvir as mesmas palestras, falando dos mesmos trechos do Evangelho. Eu, pessoalmente, entendo que aprendi muito pouco de tudo isso. Percebo que ainda é preciso me debruçar no Evangelho e ler, reler, entender algo mais profundo e que aquilo me toque de uma forma diferente a cada vez que eu volto a essas leituras. Porque ainda somos muito necessitados dessa mensagem. Por isso que ela nunca será repetitiva. O Evangelho só será para nós superado quando nós formos na promessa de Jesus como Ele é. Quando Ele disse, vós podeis fazer tudo o que eu posso fazer, vós sois deuses. Quando a gente chegar nesse estágio, nós estaremos preparados para novas lições da vida universal. Até lá nós ainda não sabemos nada ainda. Pelo menos eu me sinto assim. Por isso que essa lição da tarde de hoje, embora pareça uma lição repetitiva, ela é fundamental nessa hora que nós vivemos. Só um minutinho que eu vou pegar o Evangelho. E é a lição do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse tema nos diz muito sobre a humanidade hoje e sobre cada um de nós. Isso surge, essa leitura, essa reflexão, surge diante da análise de tudo que nós estamos vendo e vivendo hoje no mundo. E do que nós vamos percebendo de nós mesmos e dos nossos próximos, dos nossos irmãos. Esta semana eu lia numa rede social um jovem que escreveu a seguinte frase. E por isso quando eu falei que quando nós vamos criticar alguém aqui hoje, nós estamos criticando também a nós. Porque em alguma medida nós, às vezes, falhamos e compartilhamos dessas ideias. Porque às vezes a gente não vê muito sentido em algumas lições do Evangelho e a gente questiona, a gente pensa, e como eu vou agir, como eu vou reagir diante de pessoas que às vezes podem me oferecer risco, como que eu vou ser manso e pacífico no mundo violento? Jesus não foi manso e pacífico e ainda assim foi morto? Como que fica a sobrevivência então? É por isso que nós precisamos refletir muito sobre o Evangelho. E deixo para vocês a indicação de que revejam o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma bela manhã de domingo, ao acordar, antes de qualquer providência do dia, releiam. Em orientação, você peça na sua prece, ou na sua prece, peça orientação a Deus. Senhor, o que isso tudo tem a dizer a mim? O que isso tudo fala sobre o meu ser? O quanto eu preciso dessa lição ainda? Porque realmente nós ainda necessitamos muito de alcançar isso que Jesus nos recomenda nessa lição aqui. O que, afinal de contas, esse jovem escreveu na rede social? Foi assim, olha. Alguns crentes teriam aconselhado Davi a orar por Golias, ao invés de enfrentá-lo. Todos conhecem a história de Davi e Golias, não é?
do jovem que seria um dia o rei, que enfrenta o gigante filisteu, e lá com as pedradas ele consegue derrubar. E aí o rapaz aqui conclui o pensamento deles assim. Eles acreditam que servir a Cristo é ser um trouxa. Nós não, irmão. Esse pensamento desse nosso irmão, que também é nosso pensamento, talvez expresso em outras palavras, em outras épocas da nossa vida, e talvez até hoje, ele revela essa dificuldade que nós temos de conciliar a ideia da sobrevivência, da autoproteção, com você amar o seu inimigo. E é interessante que ele, ao dizer de servir a Cristo, ele esquece uma lição do próprio Jesus. Orai por aqueles que vos perseguem, e não importa a forma que ele está te perseguindo, e caluniam, ou falando mal de você. Jesus não falou isso por parábola. Ele foi assim taxativo, incisivo, afirmativo, contundente. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Por isso que quando nós hoje pensamos em toda forma de violência que possa existir no mundo, pode ser violência física ou em qualquer outro nível que a violência se dê, porque a violência pode ser verbal, pode ser pelas atitudes. A violência, às vezes, pode ser até silenciosa, porque normalmente a gente pensa em violência como uma agressão física. Mas eu posso, às vezes, até polidamente, agredir alguém, fazendo essa pessoa se sentir totalmente abalada, totalmente desestruturada. Eu não preciso usar nem palavrões xingando essa pessoa. Então, a violência, dentro de uma perspectiva assim, espiritual, de uma ideia espiritual, ela pode ter muitas nuances, não é só violência física. E às vezes a gente pode até legitimar a violência, justificando, mas ela é necessária para manter a ordem, o equilíbrio. Tem pessoas que até argumentam, né? Eu preciso me armar para me defender do próximo, porque ele pode me atacar. Aí o próximo pensa, ele está armado, eu preciso me proteger também dele, então eu também vou me armar. E é isso que as nações fazem hoje. Cada país se arma, luta, guerreia, justificando defender os seus próprios interesses, justificando defender a sua soberania. E nós entramos muitas vezes em toda essa discussão, em todo esse debate que existe sobre essas questões, muitas vezes justificando, legitimando tudo isso. E aí a nossa pergunta é: como é possível viver num mundo hoje em que se justifica a violência, a agressividade, ou você se armar e atacar antes de ser atacado, para o outro entender seu direito, a sua posição? Como viver num mundo desse, compatibilizando com o ensinamento de Jesus? Eu acredito que para aqueles que querem realmente seguir Jesus, é um grande desafio a gente encontrar em que ponto realmente eu vou justificar uma ação firme, incisiva, que às vezes poderia ser até entendida como violenta, e ainda assim preservar esse princípio que Jesus diz aqui. Por isso que na nossa palestra de hoje é mais elemento para a gente refletir. Porque embora ninguém vá abrir mão da segurança, nem pessoal, nem do seu próprio país, quando nós vamos alcançar a paz se a gente continua insistindo na guerra? E não é só a guerra entre povos, é a guerra entre pessoas, entre grupos, entre irmãos. É todo o conflito que nós tivermos envolvidos. Hoje o nosso país não está em guerra, mas talvez nós possamos dizer que a maioria dos brasileiros estão travando alguma batalha com alguém em algum plano da existência. De ódio, de ressentimento, de desejo de vingança, às vezes até de desejo de justiça. E Jesus falou que eram bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
Mas muitas vezes a gente, na busca daquilo que realmente é justo, nós cometemos violência, praticamos atos agressivos. Por isso que voltar às lições do Evangelho e refletir para encontrarmos o equilíbrio de como nós alcançarmos, por exemplo, segurança, justiça, mas sem incidirmos na violência, nem na guerra, nem no conflito que oprime, que faz o outro sofrer, que traz dor à existência do outro. Vamos ouvir então o que Jesus falou sobre as injúrias e violências que Kardec reuniu aqui. Acredito que todos conhecem a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec ele reuniu máximas, passagens assim muito significativas do Evangelho para mostrar que aquilo que os Espíritos ensinavam não era contrário ao que Jesus ensinou. Há irmãos nossos de outras denominações que até dizem, os Espíritas não estudam todo o Evangelho de Jesus porque eles só estudam trechos. Não, na verdade, nós não somos proibidos de ler o Novo Testamento inteiro, viu, gente? Cada um de nós podemos, se quisermos, ler inteiro. Mas muitas vezes, diante de uma série de questões que Kardec explica no início aqui do livro, nós precisamos ir para aquilo que é o mais imediato hoje, que é entender a moral de Jesus. Entender realmente o que ele espera das pessoas de forma prática. Por isso que nós nos concentramos nessas lições, mas nós podemos estudar o Evangelho na íntegra, estudar Atos dos Apóstolos, estudar o Apocalipse, as cartas de Paulo, as de Pedro. Podemos todos, esse material que chamamos de Novo Testamento, estudar. Mas é que essas máximas de Jesus, elas falam sobre necessidades urgentes que nós temos. Coisas imediatas, que não dá tempo para desenvolver muito conhecimento. É algo que nós temos que aplicar imediatamente. Por quê? Elas dizem respeito àquilo que é o mais essencial para o espírito em evolução. Por isso que Kardec trouxe esses trechos, confrontou com o ensinamento dos espíritos e mostrou o que os espíritos ensinam é exatamente a moral do Cristo. Não as questões controversas dos textos que muitas vezes não descrevem as mesmas situações, nem na mesma ordem, nem trazem as mesmas ideias. Mas aquilo que é mais essencial para todos nós nesse momento da nossa evolução. Então, ele nos trouxe, por exemplo, um trecho do Sermão da Montanha, que é este. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes, aqui já numa outra passagem, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão, ele está falando de ira, raiva. Vocês já sentiram isso? Todos nós sabemos o que é sentir raiva de alguém, estar com ira, não é assim? A gente usa até formas polidas de dizer, não quero nem ver essa pessoa, nem sei o que eu vou fazer se eu encontrá-la. Jesus está deixando muito claro que lá naquele tempo, as pessoas tinham aprendido que não podiam matar. Mas aqui ele está dizendo algo que também, ter raiva do seu irmão, ira, também será réu no juízo. Também vai ter consequências. E o que disser ao seu irmão raca, que era uma expressão de desprezo que eles usavam, e às vezes até se cuspia a pessoa passar e você falava raca e cuspia no chão. Hoje a gente não usa nem raca nem cospe no chão, não é? Mas a gente emite o quê? Vibração. Não é isso? Um sentimento de indignação, de repulsa em relação a essas pessoas. São as mesmas situações. Será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerás a condenação do fogo do inferno. Nós não acreditamos em inferno, mas nós acreditamos no estado de consciência, que às vezes pode ser pior do que esse inferno que a cristandade imaginou. Que é o espírito não ter paz,
por não ter perdoado. E todas as semanas, em todas as casas espíritas praticamente, manifestam-se espíritos, através de médiuns, exatamente nesse inferno mental, nessa alta perturbação do ódio, do rancor, de não conseguirem perdoar o próximo. Às vezes por coisas muito graves que eles fizeram. Porque os casos que são relatados são realmente muitas vezes assustadores, de grandes violências que eles sofreram. E realmente a esses irmãos é muito difícil falar para eles, perdoe, porque eles muitas vezes não conseguem, no auge da sua dor e revolta, entender que se eles perdoassem, eles se libertariam desse estado mental perturbador. Desse estado mental que tira do indivíduo a capacidade de encontrar a paz. E qualquer um de nós que tenhamos a memória e sejamos capazes de ter coragem de lembrar como nós estávamos em momentos em que sentimos muita raiva de alguém, o quanto a vida deixa de ser boa naquele momento. O quanto nós, quando estamos realmente indignados contra alguém, somos infelizes. Só que para nós encarnados, felizmente, o mundo material, com todas as suas exigências que tantas vezes nós reclamamos, é uma forma de conter esse estado mental perturbador. Esse estado mental. Porque nós somos levados pela rotina a sair desse estado mental e ir em encontro de outras realidades, das obrigações, dos deveres, da nossa própria sobrevivência. Às vezes a gente até agradece, que bom que a vida não tem só um problema, tem vários, porque daí a gente não precisa se consumir em um só, vai pensar no outro, não é assim? Mas quando você desencarna, o seu pensamento fica preso àquela emoção mais primária da raiva. E é por isso que é tão difícil para um desencarnado perdoar. Porque ele fica mentalmente preso a todo aquele conjunto de recordações, de dores, de sofrimento. E é difícil ele se libertar daquilo, porque o poder do pensamento dele não está sendo cooptado pela matéria, como nós estamos aqui. Por isso que para superar os ódios é necessária a reencarnação. Por isso que no mundo espiritual, espíritos sábios, benevolentes, sempre ajudam aqueles que estão sendo portadores de muito ódio, às vezes de aquele sentimento que é justificável, talvez até pelo que eles passaram, mas que eles precisam reencarnar para esquecer, porque senão eles não conseguem, eles ficam mentalmente presos. Imagine você quando já passou por algo difícil que alguém causou, o quanto é difícil libertar o seu pensamento daquela pessoa, daquela situação. A gente só liberta porque a vida tem outras exigências. Como eles não têm isso, eles ficam presos e é muito difícil superarem. Então veja que o inferno que Jesus se refere aqui, a condenação, é do próprio indivíduo. Porque o juízo, o tribunal, o conselho, não é algo espiritual em que Deus, Jesus, espíritos vestidos de juízes vão julgar alguém, condenar alguém. É o próprio indivíduo. Somos nós mesmos que criamos isso. Da mesma forma que o céu é algo interno. O reino dos céus está dentro de vós. Foi o que ele disse. Tem gente que às vezes quer interpretar dizendo o reino dos céus está no meio de vós para dizer que era ele, Jesus. Mas as traduções também nos permitem entender que Jesus ensinou que o reino dos céus é o estado interior daquele que está em comunhão com Deus. E você ter raiva, ódio de alguém, desejo de vingança, não há comunhão com Deus. Não tem como você perceber a grandeza divina, o amor divino, a beleza da vida, a grandiosidade da existência, se você nutre ódio, raiva, rancor, ressentimento. Se você acredita na violência, na força,
Se você acredita que a única forma de resolver conflitos é pela agressão, a única forma de vencer um adversário é dando pedradas e derrubando ele. É por isso que essa mentalidade que muitos que seguem Jesus e que ainda conservam essa forma de pensar, que nós estamos no mundo e que temos que guerrear para encontrar o equilíbrio e a paz, é uma falta de compreensão verdadeira do Evangelho. É o conflito que ainda existe entre o nosso homem velho com o homem novo. As pessoas vão buscar lá, nas lições antigas do Antigo Testamento, justificativas, né? Para dizer, então eu tenho mesmo que vencer alguém como Davi venceu Golias com pedradas. Mas aquilo é numa época, num momento da história da humanidade, em que talvez até se justificasse as guerras. Talvez até se justificasse a necessidade de uma defesa. Mas já são passados séculos até os nossos dias. Nós já temos experiência acumulada suficiente para saber que uma pessoa vencida pela violência, ela vai ser sempre um potencial inimigo que vai se voltar contra você. Porque nós já vimos que perdoar é muito difícil. E é por isso que é muito difícil romper esse ódio que existe hoje no mundo entre as pessoas. Porque nós não entendemos ainda que existe uma forma segura ao espírito de ele vencer essa etapa cíclica, de voltar sempre ao sofrimento decorrente dos conflitos, se ele souber cessar a violência nele mesmo. Por isso que Jesus disse que são bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. A terra do amanhã, que é o mundo que nós aguardamos, o mundo de regeneração, depois um mundo superior, ela não se dá instantaneamente. Ela se dá progressivamente, à medida que cada pessoa consciente dessas ideias vai se transformando, vai se modificando, vai produzindo esse novo mundo em si mesmo, na sua pequena parcela habitável do mundo, e vai irradiando isso aos outros. Porque não virá ninguém mudar o mundo para nós. Os antigos judeus aguardavam a vinda de um Messias, que fosse guerreiro, subjugasse outros povos e colocasse eles em supremacia aos outros. Foi por isso que Jesus disse que eles seriam espalhados pelo mundo. Por isso que ele disse que o templo seria destruído, porque aquilo era obra do orgulho humano. E era o orgulho que alimentava essa ideia de supremacia. E é ela que está presente hoje em muitos povos e muitos líderes, que legitima essa ideia de usar a força, a violência para se estabelecer a paz, que nunca vai ser duradoura. Paz conquistada com sangue, dor, violência, é uma paz mentirosa, efêmera, passageira. Porque cada ato de violência que nós praticamos, pela lei de ação e reação, nos atrela às vítimas, sendo necessário que um dia reparemos o sofrimento delas. E se nós formos muito resistentes, nós atrairemos para nós consequências iguais do que nós criamos para o outro. Por isso que é uma ilusão a gente imaginar que a paz nós vamos conquistar pela violência, pela força, tanto entre os povos quanto nas nossas relações. Por isso que é necessário hoje, aqueles que desejam realmente alcançar esse estágio maior de vida, de equilíbrio, de harmonia, de paz, trabalharmos imensamente pela paz. E ela começa esse trabalho pela conscientização, pela reflexão. Porque tudo no ser humano começa sempre pela ideia. E, sobretudo, pelo valor que nós damos a essa ideia, o quanto nós acreditamos nela. O quanto eu reconheço que ela é realmente válida. Por isso que nós precisamos sempre nos instruir.
foi a recomendação do Espírito da Verdade. Espírita, amai-vos e instruí-vos. A instrução, nesse caso, não é mera coleção de conhecimentos. É, sobretudo, como espíritos, nós assimilarmos certas ideias como verdades e que elas guiem as nossas vidas realmente. Porque eu não posso só por razão chegar a uma conclusão, achar certo, mas na prática eu viver de forma diferente. Se eu acredito que o manso, o pacífico é aquele que está construindo o reino dos céus, eu tenho que trazer isso para a minha realidade diária, na forma como eu lido com as pessoas diariamente. Eu tenho que pensar aqui, eu não estou mais dizendo raca para o meu irmão, nem cuspindo no chão, mas eu tenho que pensar, eu olho alguém com desprezo? Eu sinto por alguém desprezo? Se eu ainda sentir, eu não estou ainda nessa proximidade do reino dos céus. Eu, na verdade, estou construindo esse fogo interior que é da raiva, do ressentimento. Então eu preciso viver essa mensagem que eu acredito. Porque senão vão ser coleções de ideias, de máximas, de ensinamentos, mas que não dizem respeito à minha evolução. É um nível raso de conhecimento. Ele vai ser profundo quando nós realmente colocarmos isso em nossa experiência diária. E é por isso que Jesus falou para nós orarmos pelos nossos inimigos. Já oraram por inimigos? Tentaram sinceramente desejar o bem para uma pessoa que te fez um mal muito grande? O quanto isso exige de nós, de acatamento às leis divinas, sábias e soberanas. Jesus falou isso justamente para que nós treinássemos a aceitação dessa pessoa. E ao desejar o bem daquele que nos fez o mal, por isso que é para orarmos pelos que nos perseguem, caluniam, nós vamos mudando a nossa disposição em relação a ele. Nós vamos produzindo uma mudança verdadeira em nós. E esse é o caminho realmente para a gente encontrar a paz. É você trazer à sua memória a figura daqueles que te ofenderam, que te agrediram, que cometeram injustiças, né? E pedir a Deus por essa pessoa. Mas isso não nos faria trouxas, como esse rapaz está dizendo, na postagem lá da rede social? Mesmo sabendo que essa pessoa realmente praticou um mal, orar por ela não seria uma coisa contrária à lei de Deus? Pelo que nós aprendemos, nós sabemos que não, mas não é o que muitas vezes nós sentimos, não é? Por isso que primeiro a gente precisa alcançar pela razão para depois começar a levar para o nível mais interior, para a parte mais interna do nosso ser. Realmente a gente orar por alguém que praticou o mal é a gente chegar no nível de entendimento de que a justiça perfeita, verdadeira, será exercida por aquele que é o sábio, aquele que é o santo, aquele que é o perfeito, aquele que é o Altíssimo. Ele exercerá a justiça perfeita em relação àquele ser, na medida exata, mas não vai ser aos nossos olhos, porque muitas vezes nós dizemos que a gente quer que Deus exerça a justiça, mas nós gostaríamos de ver essa pessoa que nós queremos a justiça divina agindo sobre ela, chorando, sofrendo, caída, arrasada. Mas na verdade nós não queremos justiça, nós queremos só vingança. Porque a justiça de Deus pode, por exemplo, entender esse ser que eu considero tão mau, na verdade ele não é verdadeiramente mau. Ele só é muito ignorante.
não aprendeu coisas que ele ainda vai demorar muitas vidas para aprender. Por isso que Deus não exerce a justiça da forma que a gente quer. Quando a gente pensa em pessoas que praticaram atos absurdos, aí a gente fala, mas ele morreu em paz, tranquilamente. Não é da forma que nós queremos a justiça divina. É da forma que ela tem que ser. E ela vem no tempo certo para cada espírito. O espírito pode levar muitas encarnações até estar preparado para passar por uma prova decorrente de um erro que ele praticou. Porque existem pessoas que estão tão embrutecidas, se elas simplesmente fossem mortas, não aconteceria nada com elas. E temos os relatos lá no livro O Céu e o Inferno, da época de Kardec, das comunicações de espíritos que morreram por pena de morte e nem por isso mudaram nada na sua essência. Não adiantou ter tirado a vida deles. Eles continuaram sendo exatamente aqueles seres que eles eram. Alguns se arrependeram, mas outros, a morte mesmo não mudou. Porque não é essa forma de resposta da vida, que muitas vezes é aquela da lei do olho por olho, dente por dente, que muda o ser. Ele precisa ter evoluído um pouco, crescido mentalmente um pouco, aprendido outras coisas, para que quando ele passe pela experiência, aquilo realmente seja transformador. Por isso que Deus não age no nosso tempo. Por isso que se a gente confia realmente na justiça divina, a gente não vai esperar que os causadores do mal sejam punidos para que a gente veja. Porque a finalidade não é essa. O mal que eles praticaram, muitas vezes vai ser necessário da nossa parte, às vezes até intervir, para impedir, para aquilo não acontecer novamente. E é por isso que é extremamente lícito a sociedade desenvolver regras, normas, para coibir as ações ruins que qualquer pessoa possa praticar. Mas a experiência humana nunca vai sozinha produzir a verdadeira e perfeita justiça. Essa só cabe a Deus. E se a gente confia realmente nele, é nele que nós vamos aguardar essa realização. Esse raciocínio nos ajuda a entender, então, que nós não precisamos odiar os causadores do mal. Nós não precisamos justificar a violência como forma de solução do mal. Porque ele ainda vai continuar existindo. Porque é necessário que se cumpra muitas experiências para muitas pessoas. Mas isso não significa que nós tenhamos que ficar parados, sendo apenas contempladores do mal que se passa no mundo. Nós também somos agentes de transformação. Mas de que forma? Através dos nossos posicionamentos públicos, políticos, da nossa adesão às causas de paz e a nossa ação formando a paz que nós queremos nesse mundo. Nós temos que agir numa dimensão que é a externa, na mobilização legítima, justa, dentro do que os códigos da sociedade permitem, nos opondo, protestando, reivindicando, nos mobilizando, mas sem incentivar o ódio. Sobretudo escolhendo aqueles que nos representam e decidem coletivamente por nós. Se eles têm a mesma e verdadeira adesão aos princípios do Cristo, não as fachadas mentirosas e hipócritas, mas se eles entendem esse evangelho pregado pelos apóstolos que ouviram do Cristo, se eles entendem este evangelho que os Espíritos reafirmaram para nós no século XIX. Porque qualquer um que fale em nome do Cristo, mas haja diferente dele, não é do Cristo. Então, ao pensarmos qual é o nosso posicionamento, nós precisamos saber se nós estaremos realmente ao lado de Jesus, essa grande obra de transformação da humanidade, fortalecendo os que trabalham pela paz, nunca pela guerra.
E trazendo isso para a nossa realidade diária, pessoal, nas nossas relações familiares, nas nossas relações entre amigos, entre colegas de trabalho, abolindo esse princípio da revanche, do revide, da resposta à mesma altura, da vingança. É somente assim que nós seremos os herdeiros desse novo mundo que já começa dentro de nós mesmos. Há muito ainda o que aprendermos sobre a paz e a mansuetude. Peçamos a Jesus, então, que Ele nos guie nessa busca, que os espíritos benfeitores, sobretudo os nossos espíritos protetores, e cada um de nós temos um, que devemos dialogar com Ele nas nossas preces, pedindo que Ele nos oriente a seguir esse caminho de paz que Jesus nos ensinou. Eu agradeço a atenção de todos. Fiquemos todos com a paz de Jesus em nossos corações. Muito obrigado.